Olá, hoje eu vou estar falando sobre radiação, radioatividade e física dos radionuclídeos. Eu sou a aluna Bruna Isabela Ferreira Silva, da Universidade Estadual de Goiás, do curso de enfermagem. A radioatividade ela é o resultado da emissão espontânea de partículas de energia pelo núcleo do átomo. E as partículas mais comuns emitidas pelo núcleo do átomo são a alfa, a beta e a radiação gama. Essa imagem representa o modelo simplificado do átomo, onde aqui na eletrosfera, ao redor do núcleo, aqui na eletrosfera, estão os elétrons orbitais, que são essas bolinhas mais escuras, que representam o elétron, que são partes negativas, e aqui no núcleo estão os prótons e os nêutrons. Os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que não têm carga nenhuma. E esse átomo, ele é formado por partes positivas e negativas, e todo átomo, por definição, ele é neutro, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Os átomos que emitem partículas e energias, eles são chamados de radioisótopos ou radionuclídeos. E os elementos químicos radioativos são chamados de nuclídeos ou radionuclídeos, que possuem matéria ou energia em excesso no núcleo, o que causa instabilidade. E esses elementos tendem a um estado mínimo de energia. Então, eles procuram se estabilizar, porque a própria natureza, ela caminha para a estabilidade. Mas eu vou falar mais sobre isso adiante. A radiação, ela é uma forma de energia. É a propagação de energia sobre várias formas, e ela pode ser dividida em dois grupos, que é a radiação corpuscular, e a radiação eletromagnética. A radiação corpuscular, ela é constituída de um feixe de partículas elementares ou núcleos atômicos como elétrons, prótons, nêutrons, mesons, deutrons, partículas alfas e beta. E a radiação eletromagnética, ela é constituída de campos elétricos e magnéticos oscilantes e se propagam com velocidade constante no vácuo. Ondas de raio são exemplos, luz, raios infravermelhos e ultravioleta, raios X e raio gama, eles são exemplos de radiação eletromagnética. Entendendo a radioatividade, a radiação ionizante e a radiação não ionizante. Bom, tanto a radiação corpuscular como a eletromagnética, quando possuem energia suficiente, elas atravessam a matéria, removendo elétrons de átomos e moléculas, e por esse motivo é chamado de radiação ionizante. A radiação em onda ou partícula, ela pode ser ionizante ou não ionizante. Ela é ionizante quando a energia liberada ela é forte o suficiente para arrancar elétrons do átomo da matéria com o qual interage. Já a radiação não ionizante, ela não tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo. E nesse caso, pode ocorrer a excitação do átomo, em que os elétrons apenas mudam de órbita. Então, a principal diferença entre ambas as energias é a quantidade de energia, né? Bom, a radiação ionizante, ela tem energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo e ter como resultado a produção de pares de íons. São exemplos, né, de radiação ionizante, os raios X e os raios gama. A radiação não ionizante,
ela não possui energia suficiente para arrancar elétrons de um átomo, mas ela pode quebrar moléculas e ligações químicas. São exemplos de radiação não ionizante, a ultravioleta, o infravermelho, a radiofrequência, o laser, micro-ondas, luz visível. Natureza dos fenômenos radioativos. Os elementos químicos radioativos, eles são chamados de nuclídeos, ou radionuclídeos, que possuem matéria ou energia em excesso no núcleo. E se a gente for lembrar da lei da termodinâmica, que diz que a energia ela flui de níveis mais altos para níveis mais baixos, vamos perceber que esses elementos eles tendem a um estado mínimo de energia, expulsando o excesso de matéria ou de energia, causando a emissão de partículas e energia. E geralmente as radiações que transportam mais energia são originárias no núcleo do átomo, porque elas levam consigo uma parte das forças nucleares poderosas. E a radioatividade ela pode ser natural ou artificial. Os nucleotídeos ocorrem naturalmente ou são preparados artificialmente pelo homem. A produção artificial de radioisótopos é extremamente importante para a ciência e sua produção ocorre em pilhas atômicas, reatores atômicos e aceleradores de partículas. As forças nucleares envolvidas na radioatividade são forças muito poderosas, dominadas de forças nucleares fracas e forças nucleares fortes. E a emissão de partículas e energia elas não significa que o átomo ele perdeu força e se desintegrou. Isso não acontece em alguns átomos. Na maioria, não. O átomo ele é o elemento de base da estrutura da matéria. A tabela periódica ela classifica os elementos conhecidos ordenando de acordo com seu número atômico ou número de prótons que existe em seu núcleo, mantidos juntos pelas forças nucleares. E esse número de próton, ou número atômico, que confere uma identidade ao átomo. Então, cada elemento químico ele é caracterizado pela estrutura de seu núcleo de acordo com a quantidade de prótons e nêutrons de cada um. Então, assim, as colunas elas organizam grupos ou famílias nos quais os elementos de um mesmo grupo apresentam comportamento químico semelhante, porque eles possuem o mesmo número de elétrons em seu orbital externo. Para entender melhor, a gente pode utilizar como exemplo os átomos que possuem 8 elétrons, os múltiplos de 8 no orbital mais externo. Eles são muito estáveis, ou seja, estão em equilíbrio, né? E um elemento que não tenha 8 múltiplos de 8 elétrons no orbital mais externo vai ganhar ou perder elétrons para se tornar mais estável, porque estão procurando a estabilidade. Então, por isso, a valência de um elemento ela é dada pela quantidade de elétrons que eles possuem no orbital mais externo. Os prótons, eles são partículas carregadas positivamente e os nêutrons são partículas do mesmo tamanho dos prótons, mas sem cargas. O núcleo, ele é a aglutinação dos prótons e dos nêutrons. E é importante conhecer o número de prótons do núcleo de um átomo, porque é isso que define sua identidade. Ou seja, o seu número atômico, portanto, a notação que descreve o núcleo de um átomo, considera quantos prótons ele tem em seu núcleo. Exemplo, o carbono. Seu número de prótons e nêutrons é 12, e seu número de prótons é 6, e seu número de nêutrons é 6. Então, na imagem a gente representa. O X, ele representa o símbolo químico,
o A o número da massa e o Z o número atômico. Os isótopos, eles possuem o mesmo número de prótons, mas diferente número de nêutrons, porque eles podem ocupar o mesmo lugar na classificação periódica dos elementos, possuírem obrigatoriamente o mesmo número de prótons, mas ter número de nêutrons diferente. Por exemplo, os isótopos do carbono, que são o 12, 13 e 14. E os isótopos, eles podem ser divididos em duas classes, que são os estáveis e os instáveis. Os isótopos estáveis não são radioativos. Já os isótopos instáveis, eles são radioativos, porque eles emitem partículas ou energia pelo núcleo e por isso são chamados de radioisótopos, radioelementos ou radionuclídeos. Mas, se a gente fosse perguntar, por que o núcleo de um átomo radioativo ele emite partícula ou energia? Então, como já foi explicado anteriormente, os elementos químicos radioativos, eles são chamados de radionuclídeos, que possuem matéria ou energia em excesso no seu núcleo. E se a gente for lembrar, né, segundo a lei da termodinâmica, que diz que a energia ela flui de níveis mais altos para níveis mais baixos, a gente vai perceber que esses elementos eles tendem a um estado mínimo de energia, né? Expulsando o excesso de matéria ou de energia, causando as emissões de partículas e energia. O núcleo atômico estável, ou seja, com excesso de energia, ele tem uma grande probabilidade de transferir o excesso de sua energia para um sistema com nível energético mais baixo, como o ambiente. O que faz com que esse núcleo realmente libere parte dessa energia ou matéria é a força de atração entre os prótons e os nêutrons do núcleo. Então, as forças nucleares, fraca ou forte, é o que determinam a estabilidade do núcleo atômico. Então, a radioatividade ela é o resultado da emissão espontânea de partículas ou energia por um átomo, cujo núcleo ele está muito energético e se torna instável em face de um excesso de partículas ou cargas, e por conta dessa instabilidade, ele vai fazer a emissão radioativa, que é o resultado da busca de uma situação de estabilidade. E as emissões elas são classificadas em alfa, beta e gama. Aqui a gente tem um exemplo de um experimento que o Rutherford fez no século XX, onde ele criou uma aparelhagem para estudar essas radiações. As radiações eram emitidas pelo material radioativo contido no interior de um bloco de chumbo e submetido a um campo magnético. E essa aparelhagem fez com que as partículas fossem liberadas, como a partícula beta estava sendo atraída pela placa positiva, soube-se que ela era negativa. E a alfa, como ela estava sendo atraída pela partícula negativa, pela placa negativa, desculpa, soube-se que essa partícula era positiva. E a gama, como ela não foi atraída por nenhuma. Não foi desviada para nenhuma das placas, né? Soube que ela não tinha carga. E se observarmos aqui, a partícula beta, ela faz um desvio maior do que a alfa. Isso porque a beta ela é mais leve. E ele faz com que o desvio maior, porque por ela ser mais leve, faz com que o desvio seja maior, né? E mais rápido. Então, a radiação beta.
Radiação alfa, desculpa. A radiação alfa, a partícula alfa, ela é representada pelo símbolo grego que tem a massa 4 e o número atômico 2. Então elas são partículas com carga elétrica positiva, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, que é a massa atômica, né? Que é a soma de prótons e nêutrons. Então a massa atômica dela é 4. E a velocidade dela chega a 5% da velocidade da luz, que é uma velocidade pequena, né, para uma partícula subatômica, o que equivale a 20 mil quilômetros por segundo, sua velocidade média. O poder de penetração da emissão alfa, da radiação alfa, é pequeno. Elas são detidas por pele, folha de papel ou 7 centímetros de ar. E pode ser ionizada do ar. O poder ionizante ela tem poder ionizante no ar. É elevado, porque por onde passam capturam elétrons, transformando-se em átomos de hélio. O que isso quer dizer? Ela tem poder ionizante no ar, ou seja, quando passa a partícula no ar, ela ioniza o ar e transforma esse ar em cargas elétricas. Por isso que ela se assemelha muito ao hélio. A radiação beta. A radiação beta, ela não tem massa e é negativa, né? Partículas com carga elétrica negativa e massa desprezível. E elétrons atirados para fora do núcleo. Os prótons permanecem no núcleo e os elétrons e os neutrinos são atirados para fora dele. A velocidade média da radiação beta é 95% da velocidade da luz. E sua penetração é 50 a 100 vezes mais penetrantes que as partículas alfa. E são detidas por 1 centímetro de alumínio ou 2 milímetros de chumbo. Então, os danos no organismo são maiores do que as emissões alfa, porque elas podem penetrar 2 centímetros do corpo humano, né, e causar danos sérios. Isso a gente lembra do acidente do Césio 137 em Goiânia, que ocorreu em 137, Césio 137 que eu falei, que ocorreu em Goiânia em 87, que emitiu partículas beta, né, porque passa pela primeira camada da pele. A radiação gama, a radiação gama ela não tem partículas, a emissão gama, e elas são ondas eletromagnéticas da mesma natureza da luz, semelhantes ao raio-x, sem carga elétrica nem massa. A sua velocidade é igual à velocidade da luz, que equivale a 300 mil km por segundo, e o poder de penetração é alto, são mais penetrantes que o raio-x e são detidos por 5 centímetros de chumbo. Os danos à saúde são máximos, pois elas podem atravessar o corpo humano, né, causando danos irreversíveis. Aqui a gente tem uma imagem comparando o poder de penetração. A partícula alfa ela é detida com um papel. A beta ela tem que ser detida com um metal, tipo o alumínio. E a gama ela passa pelo chumbo, inclusive, ela passa por todos. E ela pode ser detida por 5 centímetros. O decaimento radioativo ou tempo de meia-vida. Decaimento radioativo, conceito de meia-vida. O conceito de meia-vida, ele foi criado para saber o tempo durante o qual o radionuclídeo emite partículas ou radiação. E ele representa o tempo transcorrido até que a atividade de um determinado radionuclídeo caia pela metade. E o decaimento radioativo, que é a emissão de partículas em função de tempo, ele é exponencial. O que isso quer dizer?
Ele varia entre alguns segundos e alguns bilhões de anos. O decaimento também é conhecido como transmutação, ou seja, é o resultado de uma transformação atômica devido à emissão de partículas pelo núcleo instável, o que causa uma alteração em seu número atômico ou sua identidade. Portanto, a transmutação, ou decaimento radiativo, é o resultado da emissão de energia sob forma de radiação alfa e beta, as quais podem estar acompanhadas de radiação gama. E nessa evolução desaparece o átomo pai e cria-se o átomo filho. Se o novo elemento, o átomo filho, também é radioativo, ou seja, ainda apresenta seu núcleo instável, ele também emitirá radiação, transformando-se em um terceiro elemento, e assim sucessivamente, até alcançar uma configuração estável. E o processo de transmutação radioativo é estocástico, isto é, o instante de sua ocorrência não pode ser exatamente previsto, mas sim estimado por métodos estatísticos. Aqui a gente tem alguns valores de meia-vida na tabela, com o nucleotídeo e as emissões. Como exemplo, o iodo, que utiliza a emissão beta e gama, e seu tempo de meia-vida é 8 dias, outro com beta e gama novamente, aí são 5,27 anos, só com emissão beta 12,5 anos, com alfa e gama 710 milhões de anos, então são vários valores de meia-vida, dependendo do nucleotídeo. As aplicações da radiação em biologia e medicina. Existem um vasto campo de aplicações que podem ser agrupadas em 4 categorias. Analítico, diagnóstico, terapêutico e ecológico. O uso analítico tem por objetivo obter informações sobre um biossistema, e as técnicas incluem diluição isotópica, ou seja, diluir um isótopo radioativo em um volume conhecido. Estudos metabólicos e transportes que tornam possível seguir o caminho de uma substância radioativa e permite identificar uma via metabólica tanto anabólica quanto catabólica. Radioimunoensaio, né, que é um método diagnóstico para análise quantitativa das reações antígeno e anticorpo. A datação radioisotópica, o qual permite determinar a data de eventos e idade de substâncias pela avaliação do decaimento radioativo. Raio-X, que é comumente usado para avaliação ortopédica. E o uso diagnóstico. O uso diagnóstico ele tem por objetivo obter informações que nem sempre podem ser obtidas por outros processos, como, por exemplo, a função tiroidiana, porque a tireoide ela concentra toda a molécula de iodo que existe na circulação, e por isso o iodo indica a função tiroidiana. A função renal, que substâncias que são rapidamente excretadas pelo rim, como o iodo, são usadas para explorar a função renal. Função hepática, o ouro ele é fagocitado por células do sistema retículo estiostário, e por isso fornece uma boa imagem do fígado. Estudos do cérebro, porque o cérebro ele tem um elemento que se acumula, né? E pode indicar tumores ou arteriosclerose. E estudos hematológicos, como a marcação de hemocitas por edetato crômico.
que faz a determinação dos compartimentos biológicos, como o conhecimento do volume dos compartimentos intracelular, extracelular e vascular por causa de cirurgias, por casos cirúrgicos e de pesquisa. O uso terapêutico de radioisótopos e radiações pode ser observado na contatoterapia, na qual os radioisótopos eles são aplicados in situ, ou bem próximo à lesão patológica, ou na teleterapia, que utiliza a aplicação de agulhas de 226 rádio, ou pela ingestão ou injeção endovenosa de radionuclídeos. E nesse último caso, o tratamento de hipertireoidismo por supressão radioativa com altas doses de 131 iodo, que se concentra na tireoide e destrói o tecido hipoplástico. E por fim, temos o uso ecológico de radioisótopos como um estudo de migração da fauna através da marcação de indivíduos da mesma espécie. Efeitos biológicos da radiação. A energia liberada pela radiação, ela pode produzir ionização e excitação dos átomos, o que desestabiliza e quebra moléculas, e pode formar íons e radicais livres altamente reativos, os quais eles podem atacar moléculas como o DNA no núcleo da célula. E a destruição ou quebra da cadeia do DNA não mata a célula, mas ela perde a capacidade de se dividir. E isso impede que a renovação das células do tecido atingido, né? Impede a renovação da mesma. E esses efeitos eles podem se manifestar a curto e a longo prazo. Os efeitos agudos ou em curto prazo. Eles aparecem em alguns dias ou até semanas após a exposição e geralmente estão associados às altas doses de radiação recebidas em grandes áreas do corpo em um curto período de tempo. E dependendo do grau de associação, é consequentemente da dose absorvida a manifestação da síndrome aguda de radiação, que ocorre sintomas como náuseas, vômitos, prostração, perda de apetite e de peso, febre, hemorragias dispersas, dentre outros vários. E juntar isso, de acordo com as condições de resistência de cada indivíduo, o resultado ele pode ser fatal. E o sistema hematopoético, o sistema gastrointestinal e o sistema nervoso central são as 3 regiões do corpo humano mais sensíveis na síndrome aguda de radiação. Os efeitos crônicos a longo prazo acontecem em exposições às altas doses por curto período de tempo e que não foram letais, com recuperação aparente. E pode ainda muitos anos mais tarde sentir os efeitos da radiação. Dentre os efeitos dessa exposição estão os genéticos e os somáticos. Os efeitos genéticos é o resultado de mutações genéticas causadas pela ionização ou quebra de moléculas de DNA nas células reprodutoras, que afetam gerações futuras. E esse efeito pode ser resultado da exposição dos órgãos reprodutivos à radiação reprodutores. Esse tipo de efeito, ele aparentemente não afeta o indivíduo exposto, e sim os seus descendentes. E há indícios que esse efeito ele é cumulativo, de modo de quanto maior a dose acumulada, maior o número de mutações ocorridas. Os efeitos somáticos, eles
eles afetam diariamente o indivíduo exposto à radiação e não é transmitido para seus descendentes. Esses efeitos variam de acordo com o tipo de radiação, com a energia de radiação e ao tipo de tecido irradiado, área ou volume do corpo que foi exposta, a dose total recebida e tempo de radiação. Os efeitos somáticos mais comuns observados no homem têm se aumentado na incidência de câncer, anormalidade no desenvolvimento de embriões, indução de catarata e redução da vida média. Aqui temos as referências bibliográficas. E é isso. Obrigada pela atenção.